continuar com o governo Temer até 2018? Porque vou só Esse fazer é um o ônus. Democracia é um regime de conquista, não é um regime de concessão. Repare bem, por que nós, vou botar nós para não sair agora a minha raiva, porque nós estamos pensando em construir saídas. Mas isto aí é a crônica de uma morte anunciada, quando o Lula, loucamente, irresponsavelmente, brincando de Deus, botou um sem voto como Michel Temer, com a história que eu e o Lula conhecemos dele, de 20 anos de corrupto, de associado ao que há de mais podre, mais fisiológico, mais reacionário na história brasileira, o Lula, inacreditavelmente, sem necessidade, bota o Michel Temer na vice. Não era o preço para ter o PMDB como aliado? Sim, mas por que ter o PMDB como aliado organicamente? Por que ele não fez o Michel Temer ser vice dele próprio, Lula? Botou o Zé Alencar e fez o Zé Alencar sair do PMDB? Claro. Ele fez a Dilma. A Dilma é uma pessoa inexperiente, sem traquejo político, com um profissional da molecagem política na vice. Pedimos isso. Agora é trincar o dente e atravessar. Tentar pelo menos preservar o que resta de Constituição. E que a elite pague, né, a mistificação de esperar a austeridade de um governo com as características do Michel. Voltou? Estava dizendo que hoje nós estamos vivendo a maior farra fiscal desde Fernando Henrique, que foi o governo fiscalmente mais irresponsável que eu conheci na vida. Os números estão aqui à sua disposição. Mas esse ano, o déficit nominal será de 450 bilhões de reais e o déficit primário, o maior da história brasileira, sem segundo lugar. 200 quase bilhões de reais. Exatamente. Tudo para juro de dívida. A Receita Pública despencando, 14 estados quebrados, entre eles Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, 3 estados centrais da Federação Brasileira. Já em calamidade. Isso, veja, e liquidez, e não vai escapar ninguém. Claro. E isto é o maior colapso fiscal da história. E sabe o que é que estão semeando? Uma crise no setor financeiro. A elite é tão estúpida, egoísta e curto-prazista que está dando um tiro no pé. Você vai ver, a partir do que eu estou lhe dizendo, como o Banco Central vai cair em si e vai começar a correr com a queda na taxa de juros. Porque hoje a quantidade de crédito de recuperação duvidosa é o maior da história, a inadimplência é a maior da história, a quantidade de recuperação judicial, as antigas falências e concordado, o maior da história, 12 milhões de desempregados, vamos a 15 milhões no ano que vem. Mas eu vou colocar a institucionalidade ao preço a pagar. Vamos usar um exemplo usado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que chama o presidente Temer gentilmente de Pinguela. É uma Pinguela. Esse é o apelido Pinguela. E se a Pinguela cair, vamos ver o que acontece. Há risco dessa Pinguela cair por uma convulsão social? Não, enfim. Ele pode correr com a cela, já revelou-se, como a gente também, quem conhece sabe, é um frouxo, é um covarde, assim, como todo traíra, é um covarde. O cara fica calculando se vai levar vaia e não vai para as coisas. Enfim, é um frouxo, não vai. Recua, extingue ministério, a negada faz um protestozinho, ele recua, não tem concepção e é um oportunista, é um usurpador miudíssimo. O Brasil não merecia e o Lula é o responsável. Ele vai sempre ouvir de mim isso, não que eu queira criminalizar a vítima, porque afinal de contas o Lula agora virou vítima também, nisto eu sou solidário a ele. Mas ele é o responsável por isso, contra a minha opinião, dada na data. Agora, vai cair, ou pode correr com a cela, ou talvez o TSE, como um fusível da plutocracia, dado que ele não está entregando... Correr com a cela é renunciar? Correr com a cela é pular fora, não é? Tem uma expressão mais chula que eu agora não falo mais. Tudo bem. Não, então... O que tem aí, o fusível, é uma anulação da chapa pelo TSE, que está como espada de Damocles, obrigando o Temer a correr com a agenda plutocrata, entregar o petróleo, já foi feito. Isso. Inclusive, na mesma calada da noite, aproveitando o choque da tragédia que aconteceu com nossa Chapecoense, ele sancionou naquela mesma noite, né, a entrega do pré-sal aos estrangeiros, o que é um dos grandes crimes que esse canalha vai responder perante a história. Não há outra palavra para definir como eu conheço esse cidadão e a sua banda. Padilha, Gedel, Moreira Franco, tudo isso é quadrilha. Quadrilha, não tem outro nome. O Brasil é governado por uma quadrilha? Uma quadrilha, sem dúvida nenhuma. Está dito isso desde sempre. E você vai ver cair de um por um. Nesse momento, o Padilha... Já foi o Gedel. O Padilha, nesse momento, está com os bens bloqueados. Isto é a República Brasileira. No governo Fernando Henrique, ele era chamado em Brasília por Eliseu Quadrilha, porque ministro dos Transportes pagava o mensalão do PMDB dali de dentro, do governo Fernando Henrique. A minha tragédia estar olhando essas coisas todas há muitos anos e conhecer essa gente inteira. Pois bem, caçada a chapa,
A Constituição manda fazer uma eleição indireta pelo Congresso Nacional. Mas há uma emenda que pede eleições diretas. A sua posição seria defender a eleição indireta ou a eleição direta já? Não, eu defendo o rito da Constituição porque, volto a lhe dizer, era muito mais simpático eu dizer, como eu sempre disse, né, que tinha que ser uma eleição direta já. Sabe qual é a chance disso passar? Zero. E eu não vou mentir para a população, para fazer. Mas é possível ter uma eleição indireta por um parlamento? Não, vai dar. De pé de laranja não sai maracujá. Mas vamos imaginar 300, 200 parlamentares picaretas investigados. Vão eleger alguém dessa turma. E eles estão querendo agora, por causa da elite, está exigindo, eleger alguém que seja mais respeitado pela imprensa. Não é questão de ser respeitável, é respeitado pela imprensa. Por exemplo, e os dois nomes que eles estão cogitando abertamente em Brasília, chama-se Nelson Jobim, se o PMDB tiver a força, ou Fernando Henrique Cardoso, se o PSDB tiver a força. O Fernando Henrique já falou que prefere eleições Mentindo, diretas. como ele costuma fazer. Está se preparando para assumir o poder nas eleições indiretas. Mas será que ele não percebe o risco de assumir uma condição econômica tão degradada? Tentará impedir que as eleições de 18 aconteçam. Porque aí haveria tempo de uma recuperação. É isso aí. É golpe, é selva, é barbárie. Pois é, mas a expectativa, por exemplo, de que o golpe recuperasse a economia já se frustrou. 2017 já é um ano perdido. Zero chance, foi uma ilusão de ótica. Se você tomar os meus textos, minhas falas, e que são relativamente pródigas nesse período, eu tenho dito, eu fiz uma palestra em Washington, num think tank desse que provavelmente a CIA frequenta, mas existe há mais de 50 anos. Eu sou convidado transparentemente, fiz uma palestra e disse para eles, todos extremamente achando que o Brasil agora ia mudar, estão esperando colher maracujá de pé de laranja, zero chance. A elite brasileira foi irresponsável, na sua opinião? Completamente. De novo. Repare, atirou contra o próprio quando o Fernando Henrique mentiu para o povo brasileiro, em 98, e eu denunciando, né, que não haveria desvalorização do câmbio, etc. Em janeiro de 99 aconteceu, quem quase vai para a breca, quase quebra, foi a Globo. Portanto, nosso problema é mais grave do que manipulação, nosso problema é intoxicação ideológica. Intoxicação? Por quê? Intoxicação ideológica.